Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. 16 horas e 5 minutos, 33 graus é a temperatura na cidade de Foz do Iguaçu, a capital paranaense do turismo. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Pois é, o Momento Família chegando nessa quarta-feira com a psicóloga Rosiane Delgado, que está aqui já do meu lado. Tudo bem, Rosiane? Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Eli. Tudo bem? Estou bem. Como é que foi de feriado? Tarde, Tranquilo? Foi muito bom, bastante trabalho, mas isso é que é bom, né? Embora tava aquele tempinho assim, meio gostoso, chuvoso, né? Gostoso. Eu tive um trabalho danado, eu tinha um trabalho para descansar, depois levantava, descansava de novo. Não, e o meu trabalho foi trabalho. Seu foi trabalho mesmo, eu imagino. Olha aqui, hoje nós temos um tema importante aqui na Rádio Cultura para ser debatido com a Rosiane Delgado, que é o casal e o primeiro filho. É um tema importante. Eu gostaria que as ouvintes, você que está acompanhando o programa agora, que se quiser participar no WhatsApp da Cultura, 98278200, se tiver alguma dúvida, pode mandar a sua mensagem. Ou se você não tem um WhatsApp, quiser ligar aqui na Rádio Cultura, 3026-8020, você pode participar tranquilamente com a gente, tá certo? 16:06. Rosiane, o casal e o primeiro filho. Como é que é normalmente essa questão do casal? Como é que ele se prepara para a chegada do primeiro filho? Como é que é essa questão, Rosiane? Bom, a questão do primeiro filho, ele está envolto em várias expectativas e apreensões, né? Então, o casal já está naquela expectativa de que, poxa, vai chegar, né, o nosso filho, estamos grávidos, o que a gente faz? Se, digamos assim, aquela gravidez ou aquele momento ali, ele vai transcorrer de uma forma tranquila para os futuros pais, a tendência é esse casal ficar mais próximo. Tá? Então, isso é uma perspectiva. Aproxima mais o casal? Aproxima mais se a gravidez ela correr de uma forma mais tranquila, transcorrer de uma forma mais tranquila, se aquela gravidez também é acolhida também pelos dois. Então, tudo isso vai favorecer a proximidade desse homem e dessa mulher. Ou seja, por exemplo, o casal, ele planeja, o casal que planeja o primeiro filho, ele casa, ele sabe que ele trabalha ou ela trabalha, não sei, né, nessa questão, então eles fazem um plano para, vamos ver se o ano que vem a gente tem o primeiro filho, ele faz o planejamento. Isso pode aproximar. Agora, quando acontece do casal não planejar, ele está passando por um momento ainda de se afirmar no casamento ou no relacionamento e de repente vem o primeiro filho. Aí dá aquele impacto, né, que pode dar até uma confusão para eles, né, o que a gente vai fazer, pode dar um susto, né, para esse casal. Só que alguns encaram, né, considerando a realidade deles, não só emocional, mas financeira, né, como algo positivo, vamos encarar e ok, daí volta novamente aquele equilíbrio entre os dois, a essa condição. Quando eles não conseguem chegar num consenso, então isso já é um motivo de crise, a primeira crise que o casal pode vir a passar nesse momento da chegada do primeiro filho. Aí pode entrar numa crise. Numa crise de relacionamento, né? E essa crise pode gerar o que, por exemplo, Rosiane? O que seria essa crise, na verdade? Eles vão, na verdade, vai ser uma crise no relacionamento que eles vão avaliar se eles querem continuar naquela relação, se eles querem assumir aquele novo papel. Pode dar até rompimento? Claro, pode ter separação. Meu Deus do céu, e você vê, e tudo isso por não se planejar uma vida a dois, né? Isso, uma vida a dois. Então, por isso que é muito importante pensar na questão da gravidez. Porque imagina só, um casal que está super apaixonado e eles depois se percebem que estão grávidos. E esse não é o melhor momento para uma gravidez. Por que eu digo que não é o melhor momento? Quando a pessoa está envolvida pela paixão, então tudo é maravilhoso, tudo é muito bonito, os defeitos do outro parecem legal, nada incomoda. Então a pessoa vive como se ela estivesse num mundo à parte. Quando, antes mesmo dessa paixão acabar, né, aquele ápice da paixão, que tudo está muito colorido, eles acabam, na verdade, tendo um impacto muito grande
com a realidade muito concreta, quando a criança nasce, porque já é um outro momento. Enquanto eles estão observando, o nosso bebê, ou né, o bebê que está na barriga é o fruto do nosso amor, então rola assim, uma série de fantasias em relação à questão da criança, porque ela foi feita com muito amor, né? Foi feito com muito desejo, mas na hora que ela nasce, que tem que trocar fralda, que a criança chora... Acorda de madrugada. Acorda de madrugada, e é uma realidade, é um impacto muito grande para eles. Então, assim, é como se o amor acabasse. Porque a realidade, e às vezes eles não suportam. A relação pode esfriar. Naturalmente já há uma crise quando a criança nasce, que a gente vai considerar um segundo momento, né? O bebê nasce, a crise é uma crise em que aquele casal, ele está saindo da condição de casal e está entrando na condição de família propriamente dita, porque já tem uma criança com eles, né? E nesse momento, a gente vai entender, eles vão começar a assumir outro papel, que é o papel de pai e de mãe. Até pelo menos os 6 primeiros meses, a relação deles vai ser bastante relacionada à questão da maternidade e da paternidade. É tudo em volta à criança, é o bebê. Eles deixam de ser amantes para serem pais. E isso não é legal, né? Porque eles acabam se afastando, porque eles continuam sendo homem e mulher. A libido do homem não altera, no geral, não se altera. A da mulher, sim. A tendência é dela, ela tem uma alteração, ela ter menos libido, menos desejo, em termos sexuais, né? Certo. Porque ela está muito envolvida naquele papel de mãe, a questão da criança, até pela própria relação que ela tem com a criança, que é muito profunda. A criança vai se desenvolvendo dentro do útero dela, dentro dela, né? Então, isso já vai modificando, porque muda totalmente o corpo da mulher, né? Muda o corpo, muda a fisionomia, dá uma alteração nos hormônios, que vai ser tudo proporcionado, relacionado àquela questão da gravidez, né? O homem, o que pode acontecer com o homem? O homem, ele pode, quando ele vê a questão da criança, vê aquele bebê, ele pode chegar e observar, e tem um sentimento que seria de olhar a esposa como uma condição mais de imaculada. Que ele tem, às vezes, até medo de chegar, ela teve o filho, essa criança foi gerada, como é que agora eu vou tocar na minha mulher? Não me sinto, digamos assim, honrado para tocar na minha mulher. É mesmo? Tem essa questão? Tem homens que eles ficam com esse tipo de sentimento. Luciane, só um instante, porque, olha, eu até gostaria, e se tiver algum ouvinte, até se não quisesse colocar o seu nome, né, não quisesse identificar, mas eu gostaria que um ouvinte que passou por esse problema, ou que está passando por esse problema, pudesse se pronunciar, pudesse falar alguma coisa, porque eu já vi amigos meus, eu vou colocar com experiência, amigos meus, cara, meu casamento está todo complicado, porque, rapaz, nasceu o primeiro filho, agora já está vindo o segundo, e a mulher não é mais a mesma, e tudo mais, o casamento esfriou, tem essa questão, e agora você está colocando isso. Eu achava que muitas vezes era um exagero, mas não é, isso acontece realmente num relacionamento entre marido e mulher, então... Porque na prática, realmente, o marido ele fica de lado, ele fica rejeitado, ele pode se sentir também isolado, porque naturalmente, então, aquela atenção, porque o bebê ele precisa uma atenção integral. E também, às vezes, a mulher, ela, por mais que ela se dedique o tempo inteiro para o bebê, tem momentos que ela precisa, pelo menos, descansar. E aí, esse descanso não sobra tempo também para o marido. Então, esse é o conflito, digamos assim, a falta de espaço desse homem. Então, muitos homens entram em crise em relação a esse afastamento dos dois, entre ele e a mulher, em razão, principalmente na questão da gestação do primeiro filho, né? Olha, 16 horas e 14 minutos, eu tenho que chamar um intervalo comercial. Depois do intervalo, nós vamos trazer a informação da seguinte forma. Como administrar o casamento depois da chegada do primeiro filho? Como é que vence esses problemas que a Rosiane está colocando agora aqui no ar? O problema, a falta da libido, a mudança no corpo da mulher. Geralmente o homem, quando casa, ela está toda bonitinha, toda direitinha, de repente vem o primeiro filho, aí o corpo já muda, já fica um pouquinho mais cheinho, aí já aparece... Mexe a autoestima. Já perde um pouquinho da autoestima, já aparece aqueles pneuzinhos. Isso aconteceu com você? Está acontecendo? Já aconteceu? Como é que você administrou? Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa pergunta aqui para participação. 16 horas e 15 minutos, eu vou para o intervalo, a gente volta já.
show de alegria. 16 horas e 20 minutos, 16 e 20. Ô, Rosane, olha aqui, eu tenho uma participação pelo Facebook. A Beth Romagnoli, perdão, está perguntando o seguinte, ela está afirmando. No casamento dela, aconteceu diferente. Ela disse que depois do nascimento do primeiro filho, a libido cresceu ainda mais, que ela já tinha isso antes, mas depois de nascer o primeiro filho e tal, ela disse que o casamento esquentou mais ainda, ficou bom. Oi, Beth, boa tarde, obrigada pela sua participação. E ótimo que você trouxe esse contraponto, porque, na verdade, isso é o que a gente está colocando aqui, isso é a maioria. E você está trazendo algumas questões de exceção, que é importante também serem faladas para que as pessoas não fiquem apavoradas que isso aqui seria que aconteceria necessariamente com todos. Tem as suas exceções. E que bom que você teve esse resultado, que a questão do nascimento do teu primeiro filho esquentou a relação, que esse é o desejo. Assim, né? Isso, na verdade, é o desejo de todos os casais. É o que a gente pode fazer para poder esquentar mais essa relação. E como administrar o casamento depois da chegada do primeiro filho, Rosane? É muito importante a gente pensar, até antes de entrar nessa questão de como administrar, entender o seguinte, um outro motivo que pode levar à crise com a questão da chegada do filho é quando o filho tem algum problema, ou na época mesmo da gravidez, ou quando a criança nasce. E isso, normalmente, a gente observa que acontece quando o casal não está muito entrosado. Então, a criança está com problemas sérios, com riscos de vida. E a tendência, o que é? Cada um manifestar a sua angústia, as suas emoções nesse momento de dor de uma forma diferente, cada um do seu jeito. Porque todos nós somos diferentes, né? Se esse casal ele não tiver construído uma relação de muita parceria, de muita harmonia, a tendência nesse momento de crise é haver o afastamento e não a aproximação, porque eles não vão conseguir se entender. Eles vão normalmente cobrar do outro compreensão e não vão conseguir perceber que não estão compreendendo o outro. E isso, em geral, ele tende a gerar separações mesmo. A Sandra, ela disse o seguinte, que ela teve que conviver com o ciúme do marido. O marido sentia ciúme do filho quando nasceu o bebê, pelo cuidado que ela dava e tudo mais, ele sentia ciúme. Então, não foi ela que afastou, foi o marido que se afastou. Isso acontece também? Acontece. Oi, Sandra, boa tarde, obrigada pela sua participação. E isso acontece muito. E esse ciúme, por que o que acontece? Na verdade, quando uma criança nasce e é o primeiro filho do casal, é uma pessoa, é alguém que se colocou entre vocês dois. Então, pode ser, sim, e em geral é o marido, claro, porque a relação que a mãe tem com o bebê é muito grande. Então, o marido se sente rejeitado, que é o que a gente já falou, e aquilo causa um impacto nele que ele não tinha noção que ele teria que dividir ou que ele ficaria de lado naquela relação. Então, o ciúme passa a ocorrer porque ele não é mais, digamos assim, aquele foco do amor. Ele vai ter que dividir você com a criança. Então, muitos homens, eles têm essa dificuldade, e isso pode acontecer. E isso é um dos motivos das crises também, a questão do ciúme. O casal entra em crise pela dificuldade de administrar situações como essa. O que a gente sugere? Tanto a questão do tempo, por exemplo, tanto que você está trazendo a questão do ciúme, quanto o tempo em que esse casal fica sem a sua sexualidade ativa, que a gente coloca de 3 a 6 meses no máximo. Se a pessoa está com esse problema, se o casal está com esse problema, ou também com o problema, o ciúme, né? Aparentemente surge aquele indício de que o marido tem um certo ciúme da criança com a esposa, é importante buscar terapia. Pois é, você falou aqui há poucos instantes a respeito da mudança do homem com o tratamento da mulher, tá? Um ouvinte que não quis se identificar mandou a mensagem da seguinte forma: comigo aconteceu isso. Nós tínhamos um relacionamento quente, né? E quando veio o primeiro filho, que era uma filha, aliás, não era nem um filho, era uma filha, o marido mudou a maneira de tratá-la, sexualmente dizendo. Muito importante isso, ouvinte. Obrigada pela sua participação. Não quis se identificar, mas tudo bem.
E isso assim, às vezes as pessoas não comentam, porque parece que é algo assim de problemas isolados, mas na verdade, esse tipo de situação, com a chegada do primeiro filho, ou às vezes até do segundo também, que gera esse tipo de situações, mexe muito no núcleo familiar. E as pessoas acabam achando que aquilo só acontece com elas, e não é verdade. Acontece com muita gente esse tipo de dificuldade. Essa condição, né, que a gente já havia falado, do marido olhar a mulher de uma forma mais imaculada, que ele fica até assim, sem jeito de poder olhar ela de uma forma mais sexualizada, né, com desejo, isso tem a ver com as concepções que ele entende sobre maternidade, do quanto que ele acha importante. Então, vale a pena procurar ajuda quando chega a esse ponto, porque o que une o casal, uma das coisas que une o casal, a relação deles, a relação também sexual, não é só o contato. Quanto mais jovem, mais ainda a questão da sexualidade, ela influencia em manter esse casal unido e juntos, né? Agora, o que fazer, por exemplo, para preservar a vida do casal nesse caso, Rosane? Então, aqui a gente está falando hoje do primeiro filho, né? A gente vai depois falar da chegada do segundo filho, que são outras questões também. Pois é. Se a gente vai estar colocando essa condição do primeiro filho, então é importante conversar bastante durante a gravidez, né? Se puder planejar o filho, né, para quando vão ter o filho, melhor. Se a gravidez surgiu e não houve esse planejamento anterior, aí é importante, então vamos conversar sobre esse assunto, para que esse assunto faça parte agora da vida dessas duas pessoas, porque essa criança vai vir. Essa criança ela vai ficar entre os dois, não vai existir mais aquela condição do casal perfeito e sozinho. Sempre vai ter alguém ali perto deles, aquele contexto de família, ele traz um impacto que às vezes as pessoas não se dão conta. Então, quanto mais elas começarem a conversar, amadurecer, planejarem, como é que eles vão se organizarem, não só na parte física da casa, mas como é que eles vão se organizar nas tarefas da rotina dentro de casa. Como é que eles acham melhor? Qual é a forma que fica mais confortável para os dois? Diálogo é importante. O diálogo e combinar coisas, fazer planos juntos. E poder também se revezar ao máximo, né? Porque também, se a mulher ela fica muito esgotada quando ela está cuidando da criança, se ela se esgota demais, ela não vai conseguir ter tempo para ficar com o marido dela. E isso é importante. Então, quanto mais cedo possível a criança ser colocada num quarto que seja dela, ou num outro cômodo, que não seja o mesmo cômodo que o casal esteja, isso é uma medida muito séria, muito importante. Porque às vezes eu vejo os pacientes me falarem, as famílias me relatarem, que o filho está dormindo com eles até hoje, filho com 3 anos de idade. Então, isso é ruim, que atrapalha até a questão sexual, a questão da liberdade do casal. A liberdade deles em 4 paredes, tem uma criança ali. Então, isso não ajuda. O que vai favorecer é procurar preservar, procurar também ter momentos, só os dois, mesmo que a criança seja ainda um bebezinho, se puder deixar com alguém e os dois poderem sair, poderem estar juntos, poderem manter essa troca, alimentar a condição do namoro entre o casal é muito importante também. Muito bem, 16 horas e 29 minutos, 16 e 29. A Rosane Delgado vai permanecer com a gente aqui até o final do programa. Se você ainda tiver alguma pergunta, algum questionamento, não tem problema, você pode entrar em contato com a Rádio Cultura, tanto no telefone da Cultura, no 3026-8020, como também no WhatsApp da Cultura, 9827-8200, tá bem? Não tem problema nenhum. Quero agradecer as pessoas que mandaram suas perguntas para cá. É bacana interagir, porque assim a gente vai vendo também que as pessoas passaram por problemas, às vezes, diferente uma das outras. Você viu, uma esfriou, outra esquentou, outra ficou meio complicada. Não, e até também é importante porque eu falo, mas quando as pessoas trazem também os exemplos delas, e isso complementa todo o assunto que a gente está trazendo. Então, é muito importante, com certeza. Maravilha. 16 horas e 30 minutos. É o Giro? Vem aí, o Giro pelo Mundo. Show da Cultura.